Quero te convidar, já vai abrindo sua Bíblia aí, no livro de Romanos. Pauline não está aqui hoje para falar Romanos para ela, né? Mas é isso aí. E nas últimas semanas, para ser mais exato, nas últimas 10 semanas, a gente vem fazendo uma sequência de pregações intencionais. Nós estamos organizando, né? E no dia 23 de maio, já, se você quiser, já marca aí na tua agenda, a gente vai ter um evento aqui muito especial aqui na igreja. Nós vamos lançar os nossos tempos de vida. O que é o tempo de vida? São os pequenos grupos da nossa igreja. Desde antes da vida nascer, antes dela começar, a gente já pensava na maneira como nós poderíamos cuidar de gente de perto, né? A gente gosta de estar ali, lado a lado, a gente gosta de estar junto, né? Dentro de casa, saindo juntos, caminhando, compartilhando a vida que o Senhor nos dá. E nós já chegamos num ponto, num tamanho, que a gente já não consegue fazer isso, né? Então a gente precisa se multiplicar. Desde sempre eu falo aqui para vocês que a vida precisa ser uma igreja de trabalhadores. Quando eu falo que a vida precisa ser uma igreja de trabalhadores, eu me baseio na palavra que Jesus disse um dia, quando ele falou: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, quando eu vejo Jesus falando isso, eu entendo que o impacto que uma igreja vai ter no lugar onde ela está inserida, onde ela está plantada, é o número de trabalhadores. São as pessoas que o Senhor chamou, preparou, capacitou, deu autoridade, para que fosse e falasse, levasse as boas novas da salvação que Ele ensinou. Porque quando Ele falou, ide por todo mundo, Ele não deu uma classe de pessoas que teriam que ir. O ide é para todo mundo. E aqui na igreja a gente busca, a gente ora, a gente pede muito isso, para que as pessoas que o Senhor mandar, sejam pessoas que realmente estejam dispostas a viver o seu propósito, o propósito de Deus na vida delas. Pessoas que estejam tocadas, pessoas que tenham vivido algo, porque a gente fala muito disso também. A gente está fazendo já há 13 semanas um treinamento com os líderes dos tempos de vida, dos pequenos grupos. E se você não está participando desse treinamento e quer ser um líder de tempo de vida, quer abrir sua casa para reuniões, fala com a gente depois do culto. A gente está terminando, mas terminou essa, a gente já começa uma nova. Essa semana nós vamos ter a última aula. E a gente compartilhou com os nossos líderes justamente isso. A gente não tem como entregar para alguém aquilo que a gente não recebeu. A gente não tem como testemunhar de algo que a gente não experimentou. E a gente está buscando sermos cheios daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e que Ele sabe que é necessário para esse tempo, nesse lugar onde Ele nos plantou. Então dia 23 nós vamos começar. E já faz algumas semanas que a gente vem treinando, que a gente vem pregando, que a gente vem sendo muito intencional. Porque quando eu falo, a igreja vai ser uma igreja de trabalhadores, não é para que eu possa falar uma frase bonita aqui para vocês. Eu quero viver isso de verdade aqui na vida da vida. Na nossa realidade, na nossa comunidade, na nossa família. Uma igreja de trabalhadores. Então quer dizer, é o conceito que a gente tinha, né? O Senhor me chamou, eu tenho que parar, deixar minha profissão. Não, você vai levar a vida ali onde você está. Pode ser na construção, pode ser no comércio, pode ser na tua empresa, pode ser na tua vizinhança, no teu condomínio, na tua escola, onde você estiver, o Senhor vai te dar vida, vai te encher de vida para que você possa compartilhar. Só que a gente vem falando, né, dos sinais, da marca de quem segue a Jesus, de quem entrega a sua vida. A gente vem falando de pessoas que foram transformadas por esse encontro verdadeiro com o Senhor. E hoje eu quero falar sobre um homem muito, mas muito especial. Esse homem escreveu essa carta que vocês vão ler junto comigo hoje. Paulo. E inclusive, há 2 semanas atrás, nós falamos sobre ele na nossa aula do Tempo de Vida, né? No nosso treinamento com os líderes do Tempo de Vida. Da experiência tão forte de conversão que ele viveu. E de quanto o Senhor precisou de alguém para fazer a consolidação de Paulo.
um discípulo de Jesus, verdadeiramente cheio da presença do Senhor, que quando o Senhor falou, tem um homem em tal lugar, dá exatamente a descrição do lugar onde ele está, você vai para lá, você vai falar isso para ele, você vai orar por ele, porque ele está lá perdido, sem saber o que vai fazer, porque ele perdeu a visão. E Ananias olha e fala, mas espera um pouquinho, Senhor, o Senhor sabe de quem que o Senhor está falando? O Senhor está mandando eu me apresentar na frente de Saulo? Ele ainda não tinha virado Paulo, mas ele fala, o Senhor está me mandando me apresentar na frente dele? O Senhor sabe quem ele é? Perseguidor. E perseguição naquele momento era algo muito sério, custava a vida. Mas graças a Deus, pelos discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus, que se submetem à vontade perfeita do Pai. Porque aquele homem foi ali naquele lugar, fez tudo que o Senhor mandou ele fazer, e nós vemos o início de um ministério, do trabalho na vida de um homem que transformou a vida de tanta gente, e inclusive a nossa. Essa carta, nós vemos que ela foi escrita mais ou menos 30 anos depois que ele vive essa experiência, 30 anos depois dele conhecer a Jesus, desse evento que mudou a história da humanidade. Jesus vir, se entregar, Paulo crer, a vida dele mudar, e ele escreve essa carta aos Romanos, mais ou menos 30 anos depois de viver toda essa experiência. E é interessante quando a gente vive essa experiência de verdade, sabe, foi um evento na vida de Paulo, porque a vida de Jesus, a morte, a ressurreição, aconteceu num canto remoto da época do Império Romano, a província da Judéia, na Palestina, quase ninguém percebeu, e certamente em Roma nem se fala, com certeza nem escutaram. Roma não foi afetada por isso que aconteceu. Mas quando Paulo escreve essa carta, e ela chega em Roma, quase ninguém leu. Pelo menos ninguém que tivesse influência naquele lugar. Ninguém leu. Em Roma havia muita coisa para ser lida na época. Era a sede de um grande império. Quem sabe decretos imperiais, muita poesia da melhor qualidade, filosofia, elaborada com requinte. E boa parte desse material era do melhor que se produzia no mundo até então. Então, como que uma carta escrita por um homem que viveu uma experiência tão forte, e Paulo era intenso, Paulo ele entrava com tudo, ele se entregava com tudo, ele entrava de coração, e ele escreve essa carta, e quando ela chega ali em pouco tempo, a carta começou a superar outros escritos. A carta de Paulo aos Romanos, ela exerceu em seus leitores um impacto muito maior do que as obras de todos os escritores romanos juntos. Porque o Senhor mandou, porque o Senhor colocou no coração dele. Ela chega, em princípio não teve aquele grande impacto, mas em seguida começou a ganhar o seu espaço, começou a trazer aquilo para o qual ela havia sido escrita, começou a viver o propósito que o Senhor tinha para aquela carta. E a rápida ascensão dessa carta até o topo da influência é um fato extraordinário, pois ela foi escrita, como eu disse, já que por um obscuro cidadão romano. Ele não tinha muitos contatos em Roma, ele não tinha muita influência em Roma, ele tinha vivido uma experiência que até então as pessoas não entendiam, mas ainda hoje, então logo nós começamos a leitura dessa carta, nós percebemos que existe um conteúdo excepcional nessa carta, algo totalmente diferenciado, que nem a obscuridade do escritor e dos leitores para mantê-la ignorada por um tempo conseguiu segurar. A carta aos Romanos, ele é um tratado produzido por uma mente brilhante e apaixonada, e transformada, e impactada por um encontro verdadeiro com Deus. A gente vem pregando intencionalmente, porque a gente vem buscando isso. Eu tenho certeza que encontros verdadeiros e impactantes serão transformadores aqui nesse lugar.
E quando nós tivemos essas pessoas que viveram esse encontro, essa transformação, esse impacto em suas vidas, abrirem as suas casas, dentro dos seus lares, nas suas salas, nós vamos escutar de milagres acontecendo, de salvação acontecendo, de vidas sendo transformadas, porque esse é o propósito de Deus. Nós vemos aqui a vida desse homem dedicado ao serviço de Deus. Paulo, ele toma o fato da morte e ressurreição de Jesus, bem testemunhando, acreditando, com devoção. Ele pondera sobre as suas implicações, e ele vive isso de uma maneira tão intensa, que nós continuamos sendo transformados hoje, por esse texto. E eu quero começar lendo, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 8, é o texto que eu escolhi para ler aqui com vocês, porque muitas vezes a gente olha para Paulo e acha incrível, mas eu quero, olhando para a vida de Paulo e para esse texto do capítulo 1, a partir do verso 8, identificar características que ele tem e confrontar com aquilo que eu tenho vivido, com aquilo que eu tenho feito e que eu tenho experimentado, para que isso possa trazer uma análise, se for necessário uma transformação, um fortalecimento, para que eu possa de verdade experimentar o impacto que essa palavra levou até Roma, nos meus dias aqui, hoje, em Winter Garden, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los, pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus, pois é meu dever pregar a todos os civilizados, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho a vocês que moram em Roma. E eu ia ler até aí, mas eu não consigo chegar no 16 e não ler ele. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, não tem outro jeito. Como dizem as Escrituras sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Aleluia. Que delícia de texto. Que delícia ouvir uma pessoa transformada. Que delícia ouvir as palavras de uma pessoa impactada, vivendo esse amor, essa paixão, essa alegria de poder simplesmente se entregar. A gente depois pode continuar estudando, quem sabe, um pouco melhor a vida de Paulo. A gente sabe como ele acaba. A gente sabe que ele é executado, a gente já sabe que ele passa por várias prisões, que ele passa por várias dificuldades, mas cada vez que nós lemos uma palavra dele, um texto dele, nós vemos ele sempre colocando a luz sobre aquilo que o Senhor estava fazendo. Sempre colocando o foco sobre aquilo que era muito maior do que ele, maior do que os sonhos dele, que os desejos dele, ou mesmo que o bem-estar dele. Paulo era apaixonado por servir a Cristo.
Paulo viveu uma experiência tão forte, Paulo conheceu o Senhor de uma maneira que ele se apaixonou por servir a Cristo. E eu, quando estava lendo esse texto, meditando nessa passagem durante essa semana, muitas vezes eu fiquei perguntando, e eu sempre me confronto, quando eu estou lendo a palavra. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, porque é uma pergunta que eu fiz para mim durante esse tempo. Qual é a tua paixão? O que é que tem te movido? O que é que tem te levado a fazer aquilo que você faz hoje? O que é que o Senhor tem colocado no teu coração? Ou vou até além, qual é a razão pela qual você serve a Cristo hoje? E a gente vem falando de algo que não é novidade aqui na igreja. Eu estou falando com gente que realmente serve a Cristo. Eu não estou falando de gente que vai na igreja de domingo à tarde. Eu não estou falando de gente que veio aqui, gostou do lugar, se sente confortável, se sente bem, ou acha que tem um bom louvor e que sai daqui achando que cumpriu com uma obrigação religiosa. Eu estou falando da gente viver de verdade a razão pela qual nós servimos a Cristo. Qual é a razão? Porque muita gente serve por razões diferentes. Algumas razões agradam a Deus, outras razões não tanto. Muita gente está vivendo seus momentos, seus processos. E aqui a gente não está para culpar ninguém, para acusar ninguém. Eu mesmo já contei algumas vezes para vocês de alguns processos que eu vivi em determinados momentos da minha vida, em que eu simplesmente não queria fazer as coisas da maneira que Deus estava me mostrando que Ele queria que eu fizesse. E muitas vezes perguntava, não, mas por quê? Porque eu não quero. Porque eu tenho outro sonho, porque eu tenho outro plano, porque eu tenho outro projeto e eu quero viver esse projeto. Mas eu aprendi. Porque esse processo fez parte de quem eu sou hoje, de onde eu estou hoje, do que eu estou fazendo hoje e do porquê eu faço o que eu faço hoje. Porque antes, por muito menos dificuldade, por muito menos problema, eu já olhava para o lado e falava, estou te falando, não é a minha, não é para mim. O que eu quero mesmo é passar dor de cabeça aí vendendo passagem, né? Perder a noite de sono porque está chegando um grupo lá na Europa e eu preciso acordar de madrugada para garantir que está tudo certo. Querendo trocar aquilo que o Senhor me chamou e me deu e falou, conto com você para isso. E falou, não Senhor, mas eu quero outro plano, outro projeto. Me realizo nisso. Quantas vezes a gente faz, e hoje à tarde no culto em espanhol, eu preguei sobre Pedro, quando ele se frustra, quando ele se decepciona, e você vai ter teus motivos, como eu tinha os meus, e acreditava que eles eram totalmente justos. Mas como Pedro, porque eu me frustrei, em consequência da minha decisão, eu me frustrei, eu me entristeci, eu me afasto daquilo que Deus tem, e eu volto a pescar. Depois de 3 anos caminhando do lado de Jesus, aprendendo dele, entendendo como as coisas funcionam, sabendo que o Senhor me chamou e conta comigo para esse plano dele aqui nesse lugar. Pedro não tinha nem ideia, mas porque ele se frustra, ele larga tudo, volta a pescar, está vivendo fora da vontade de Deus, e fora da vontade de Deus você pode saber, você pode conhecer, você pode entender, mas a coisa não anda. E ali, no Mar da Galileia, Pedro abandonou tudo, voltou a pescar, não está pegando nada, pescou a noite inteira e não pegou nada, e Jesus chega e fala, joga a rede em tal lugar, e quando ele joga, ela vem cheia de peixes. Essa é a diferença de viver debaixo da palavra do Senhor e fora da palavra do Senhor. Pedro era pescador, sabia o que estava fazendo, ficou a noite inteira e não pegou nada. Quantas vezes a gente está vivendo isso hoje? A gente fala, olha Pedro, como foi incrédulo, como não acreditou, como desistiu, como jogou tudo para o alto. Mas muitas vezes nós estamos fazendo isso hoje, agora. O Senhor está nos mostrando, o Senhor está nos falando, o Senhor está indicando, o Senhor mostrando qual é o propósito, qual é o tempo. Nós estamos vivendo um tempo de muitos desafios, mas eu nunca vi tantas oportunidades para que boas sementes sejam lançadas, para que a palavra de Deus seja pregada. E por isso eu tenho falado disso, porque eu quero servir como Paulo servia. Eu quero me entregar de todo o coração, como ele fala aqui.
Versículo 9, ele começa dizendo: eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha que eu digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês. Paulo era intenso no serviço ao Senhor. E quando ele experimenta essa transformação, quando ele experimenta esse impacto, a vida dele virou, a cabeça dele mudou, os conceitos, os valores, as prioridades se transformaram. E eu vejo isso em Filipenses 3:7, quando ele fala o seguinte: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem mais nenhum valor. Ou seja, o Senhor me mostrou algo que é tão precioso, que é tão importante, que é tão forte, que aquilo que antes para mim era muito valioso, deixou de ser. Que aquilo que antes eu faria qualquer coisa para alcançar, eu me dedicaria, deixou de ser, porque o Senhor mudou. E eu vejo depois Paulo falando o seguinte: eu de bom grado vou me gastar e me deixar gastar, amando vocês cada vez mais, ainda que seja cada vez menos amado. Quando você vive essa experiência de verdade, já não importa o que as pessoas estão te devolvendo, já não importa quais são as circunstâncias que você está vivendo, porque você está vivendo o teu propósito, aquilo para o qual o Senhor te chamou. E eu quero te dizer, porque eu já escutei muitas vezes, mas muitas vezes: não, eu estou na igreja a vida toda, já estou aí há tantos anos fazendo e tal, e não me acontece nada. E eu quero te dizer que a chave para a vida cristã, a chave para a vida abundante, é ter uma motivação genuína, é servir de todo o coração. É não reservar nada para depois, não é falar: eu vou tentar aqui, mas se não der certo eu corro para lá, já tenho uma outra opção, já tenho uma outra alternativa. É de todo o coração. Não, mas eu vou lá, vou servir, dependendo do que eles façam, dependendo do que eles me retribuam, então eu continuo ou não. Não importa o que vão fazer, não importa como vão retribuir, não importa como vão reagir, é de todo o coração. Não se trata de quem está recebendo, mas sim de quem está fazendo. De que maneira você está entregando, de que maneira você está servindo ao Senhor, porque tem que ser de todo o coração. Aleluia. Aí volto no verso 8, quando ele diz o seguinte: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Aí eu vejo que Paulo era grato. Ele está agradecendo: dou graças ao meu Deus por vocês. E aqui uma vez, numa mensagem que eu preguei aqui, eu coloquei o título da mensagem de gratidão é vida. Sabe por quê? Porque a gratidão nos transforma. A gratidão muda a nossa maneira de viver a vida, de nos relacionarmos com as pessoas. E eu quero te dizer com toda a certeza, que você tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Você tem muito mais motivos para agradecer, louvar o Senhor, do que ficar murmurando. Basta você procurar, basta você identificar. Está aí, está aí. É que infelizmente muitos de nós entramos nessa dinâmica de olhar para o que não tem, de falar do que não pode, de querer aquilo que está fora do alcance. Mas nós temos muito mais motivos para agradecer. Aleluia. Paulo, ele adorava e admirava a Deus, e não o resultado do seu trabalho. Era Deus, era o meu serviço, era a minha entrega. O resultado, o que vai acontecer, é com Deus. Foi Ele quem me chamou, foi Ele quem colocou no meu coração, foi Ele quem me dirigiu, foi Ele quem me trouxe. Sabe aquela pessoa que fica entendendo: mas por que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido, qual é o porquê? Foi Deus, e o resultado é com Deus. Adore ao Senhor, sirva ao Senhor, e você já vai ver que os resultados é com Ele. Ele é quem cuida. A gente não está aí para isso, a gente não está aí para admirar, para adorar aquilo que vem como resultado. Vamos continuar lendo o texto.
Esse texto a gente tem que ir versículo por versículo. Eu vejo que no versículo 9 e 10, eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que eu digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Eu vejo Ele aqui cuidadoso. E quando eu vejo Ele cuidadoso, é algo que o Senhor também, não que a gente já não fizesse, né? A gente tem grupo de intercessão, a gente dá muito valor para a oração. No treinamento dessa semana, eu trouxe alguns exemplos de grandes homens de Deus que não faziam nada sem oração. Mas quando eu vejo aqui Paulo sendo cuidadoso, eu vejo isso resultando em oração por todos aqueles que ele queria mostrar cuidado. Eu vejo uma oração incessante, eu vejo ele suplicando pela igreja. Sabe por quê? Porque oração é o segredo, não de algumas, não de umas poucas, mas oração é o segredo de todas as vitórias que a gente pode alcançar. De tudo aquilo que a gente vai viver nesse propósito para o qual o Senhor tem nos chamado. De tudo aquilo que a gente vai experimentar nesse chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Oração. Oração prepara caminho. Oração abre portas. Oração amolece corações. Oração transforma histórias. Oração é o segredo. Jesus, o próprio Filho de Deus que esteve aqui, Ele jamais deixou de orar. E pelo contrário, Ele mostrava como ninguém a importância de se orar. Outra coisa que eu vejo no versículo 10: e oro por vocês e peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Vou falar uma coisa aqui que Paulo era, não sei se vocês vão gostar muito, está meio fora de moda ter essa característica de Paulo. Paulo era submisso. Paulo se submetia à vontade de Deus. E peço a Deus que, se for da sua vontade, ele queria ir, ele queria estar lá, ele queria visitar, estar com os romanos, mas ele fala: eu peço a Deus, e se for da vontade dele, tudo que a gente vive é pela vontade de Deus. Muitas vezes a gente tem a ilusão de que é a gente quem está conquistando, de que é a gente quem está conseguindo, de que é a gente quem está chegando, mas tudo é pela vontade de Deus. E servir da minha maneira, sabe o que vai gerar? Autopiedade, se eu não for apreciado. É aquilo que eu fui fazer, não, mas eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu vou fazer isso aqui, vai dar certo, vou abençoar aquelas vidas. E no momento em que não apreciam aquilo que você está fazendo, você acaba gerando essa autopiedade. Ai, pobre de mim, o que eu faço não dá certo, o que eu faço não acontece. Não gostaram do que eu fiz, não me agradeceram ou não me reconheceram. E na realidade nada disso importa, porque você está servindo a Deus. Você está servindo o Deus que te chamou, o Deus que te faz viver dessa maneira como Paulo vivia, se você realmente se entregar de todo o coração. Então lembra disso. Se você está anotando, Paulo era submisso à vontade de Deus. E detalhe, muitas vezes a gente ora, falando: Senhor, faça a tua vontade. E a gente só vai nela se a vontade dele bate com a nossa. Se Ele confirma aquilo que a gente tinha no coração, aquilo que a gente desejava. Mas eu quero te dizer que muitas vezes o Senhor fala que não é essa a vontade, ou que ainda não é o tempo. E a gente precisa se submeter à vontade do Senhor. Versículo 11. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir. Eu adoro essa palavra, repartir bênçãos espirituais com vocês, para fortalecê-los. Paulo era amoroso e generoso.
Como é gostoso quando você tem gente assim do teu lado. Ele está falando aqui: eu desejo ver vocês, eu quero muito ver vocês. E não é para outra coisa a não ser para repartir bênçãos, repartir dons, para que vocês possam se confirmar, se fortalecer, se consolidar naquilo que o Senhor tem na vida de vocês. E aqui a gente está falando que não basta ser uma presença humana, uma ajuda que você pode fazer com uma organização, mas a gente está falando de ministração, ele está falando de bênção espiritual, é ministração do Espírito Santo na vida das pessoas, que você possa permitir que aquilo que você tem recebido do Senhor, aquilo que você já experimentou, as experiências que o Senhor te permitiu viver, quando você conheceu Ele de perto, quando você caminhou lado a lado com Ele, que você possa se permitir ser um instrumento na vida de quem está hoje do teu lado, que não experimentou isso, quem sabe, que não recebeu, que ninguém repartiu, mas que assim como Paulo, nós possamos ser amorosos e generosos em repartir bênçãos espirituais para fortalecê-los. Versículo 12, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. É interessante porque a gente está vendo aqui o apóstolo Paulo escrevendo uma carta que é uma referência. A gente sabe o quanto ele era capaz, o quanto ele era estudado, o quanto ele podia interpretar várias escrituras, mas ele está dizendo aí para que nós nos animemos uns aos outros por meio da fé. Ele era humilde, era uma fé mútua, era algo recíproco. Ele estava falando de gente que ele estava começando a discipular, que estava começando a caminhada, e ele fala para que a gente se anime mutuamente. Paulo, ele queria receber, mas ele também queria entregar. Ele não se colocava acima das pessoas, porque todos nós somos iguais diante do Senhor. E ele tinha essa humildade, ele sabia que o que ele estava fazendo ali, o que ele estava servindo, a maneira como ele estava se entregando, era algo muito maior do que ele, eram pessoas sendo alcançadas, era o Evangelho de Cristo chegando em mais e mais pessoas. E nós precisamos ter isso nos nossos corações, sermos humildes, sabendo que o Senhor que nos chamou, e Ele quem está nos preparando. Muitas vezes Ele coloca pessoas aos nossos lados e nós precisamos desse cuidado mútuo. Isso é transformador, de verdade. Quantas vezes é algo tão simples? Quantas vezes é um estou orando por você? Quantas vezes é um conta comigo? Se você tiver alguma necessidade, liga para mim, a gente ora junto, ou a gente sai para conversar. É algo que é tão simples, mas que gera uma transformação enorme, frutos tão maravilhosos. Nós vemos no versículo 13: meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido, até agora, de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus. Ele era conquistador. Ele olhava, ele via tudo que já tinha acontecido, quantos lugares já tinham sido impactados, quantas vidas já tinham sido transformadas, mas ele continua falando: eu gostaria que meu trabalho produzisse resultados entre vocês também. Eu estou sonhando com mais. Ele era conquistador, ele era um apóstolo, ele queria construir algo novo, ele queria continuar avançando, ele queria ver os frutos entre as pessoas, entre os gentios, entre aqueles que não o conheciam. Ele queria cumprir aquela missão que o Senhor havia colocado em seu coração. É interessante quando o Senhor nos chama para algo, e eu não consigo pensar em outra situação do que aquilo que a gente já viveu. Eu tenho muito claro na minha mente todos esses acontecimentos desde que a gente começou a vida. As reuniões na sala, depois o tempo na Metodista, a mudança para cá. E é maravilhoso ver tudo que o Senhor tem feito, como a gente tem vivido, a nossa família Vida Online, tanta gente nova que chegou.
E ontem nós saímos para dar uma volta aqui em Downtown Intergarden, fomos comer alguma coisa ali, e é maravilhoso lembrar de todas as histórias ali naquele lugar, de como Deus falou com a gente ali passeando, né? Olhando um para o outro e falando: e aí, o que você está sentindo? Lendo a palavra e o Senhor falando com a gente. É maravilhoso lembrar de tudo aquilo, é maravilhoso ver tudo o que está acontecendo. Mas aí a gente não se aguenta, né? A gente andando ali, tem um prédio novo ali, enorme, lindo, né? E aí a gente começou a olhar e falou assim: algo assim que a gente quer para a igreja. Imagina o auditório num andar, imagina uma escola infantil no outro andar, imagina um restaurante, uma cafeteria, imagina Amém, amém, amém. Porque o Senhor coloca isso em nós. Ele quer que você chegue, Ele quer que você alcance, porque é com propósito. É para que vidas sejam alcançadas, é para que os frutos aconteçam entre aqueles que ainda não conhecem, entre aqueles que ainda não ouviram, entre aqueles que ainda não estão experimentando o que você está experimentando. E é tão maravilhoso lembrar disso também, porque a gente tem uns estudos de caso aqui maravilhosos, né? Pessoas que viveram esse frutificar, que viveram essa transformação, que antes não conheciam, e então começaram a ter uma sede, uma fome da palavra, de oração, de se entregar, de viver mais de Deus, e muitos deles hoje já estão aqui em cima, estão ministrando, estão compartilhando, estão declarando bênçãos sobre a vida daqueles que o Senhor colocou do lado deles. É maravilhoso isso que o Senhor faz, é maravilhoso isso que o Senhor fez lá com Paulo e que continua fazendo com a gente, quando a gente decide servir de todo coração. É maravilhoso ver os frutos acontecendo, é maravilhoso ver como o Senhor vai se movendo, e você foi chamado para isso. Não é para uns poucos, não é para alguns: não, esses são especiais, são esses que vão falar, são esses que têm ministério. Não é para isso, é para todos. É para todos. E o que eu oro hoje é para que você entenda, para que você sinta, para que você seja tocado pelo Senhor, para que você se levante, porque a seara é grande. E os frutos vão ser recolhidos por todos, porque a vida vai ser uma igreja de trabalhadores. Em nome de Jesus. Vem outro, hein? Versículo 14. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. Paulo era responsável. E aqui o que eu penso é o seguinte: ele entende que é devedor. E a gente vem falando tanto disso nos treinamentos, nos cursos. O homem tem um problema sério quando ele está longe de Deus. O Senhor criou ele com um propósito, mas o pecado trouxe um problema sério para a vida do homem. E eu já falei aqui numa mensagem: quando você está pecando, não é que você está mal, você está morto. Porque longe de Deus, a gente está morto. O salário do pecado é a morte. Assim, se você está pecando, não é que você está ruim, não é que você está indo mal, você está morto. E ele entende o quanto ele é devedor. Porque o que ele recebeu, o que eu recebi, é mais do que nós podemos pagar em toda a nossa vida. Então qual que é o mínimo que eu preciso fazer? Compartilhar. Por isso, quando ele abre a boca, ele fala o seguinte: pois é meu dever pregar a todos. É o mínimo que eu posso fazer. Pagar eu não posso, devolver eu não posso, retribuir eu não tenho como. Mas o mínimo que eu posso fazer é compartilhar com quem está do meu lado. É compartilhar com aquele que está sofrendo, que tá longe do Senhor, que tá passando por algo que você tem aí dentro de você, uma mensagem. Você é portador de algo que gera vida, que gera transformação, que pode levar alegria, que pode levar uma nova realidade para as pessoas. Então a questão é essa. É um senso de cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Paulo, ele era responsável, cumprindo o chamado, nós vamos encontrar satisfação. Muitas vezes temos buscado essa satisfação em tantos outros lugares,
mas nós vamos encontrar ela cumprindo o chamado. Versículo 15, estamos chegando, a hora voou. Versículo 15, é por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Ele não está falando eu devo, ele está falando eu quero. Ele era voluntário, ele se apresentava. Sabe aquele cara que está falando assim, a gente precisa, eu posso ajudar. Surgiu uma situação no trabalho, na empresa, eu quero ajudar. Surgiu uma situação na família, no condomínio, onde for, porque ele era voluntário. Eu quero anunciar o Evangelho. Não é que eu devo, não é que eu preciso, não é que eu tenho o quê, eu quero. Eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Eu estou pronto para entregar nas tuas mãos os meus dons, os meus talentos, as minhas paixões, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sei fazer bem, aquilo que eu entendo que eu preciso fazer. Mas tudo isso sabe para quê? Para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam ministradas, para que pessoas tenham as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Sabe, quando a gente vê isso, quando a gente entende isso, que os meus dons, meus talentos, as minhas paixões, aquilo que eu gosto, quando a gente entende isso, a gente entende porque aqui na vida a gente fez, né, ou faz tantas atividades, porque a gente acredita que enquanto a gente, eu nem falo mais corre, né, a gente corria, o Zapa acho que está ali atrás, né, enquanto a gente corre, se bem que eu voltei, hein, andando e correndo, daqui uns dias, já perdi uns quilinhos, né, daqui uns dias, a mente do ser humano é algo impressionante. Hoje eu já quase coloquei a camisa por dentro, porque perdi uns quilinhos. Mas a gente precisa entender isso, que não se trata só de correr, não se trata só de pedalar, não se trata só de jogar tênis, não se trata disso, é tempo junto, é tempo em comunhão, é se fortalecendo, é se ajudando, porque nós queremos isso, estar prontos para colocar tudo nas mãos do Senhor, para que nós possamos ver salvação. Quero que você saiba, para eu já fechar, que eu quero orar ainda com vocês. Eu não vejo melhor forma, não vejo outra forma de servir a Deus, a não ser alcançando novas vidas para o reino de Deus. E nós vamos alcançar o mundo quando cada pessoa, nós vamos alcançar o Intergarden quando cada pessoa, nós vamos alcançar a Flórida quando cada pessoa entender que a grande comissão é tarefa que Deus deixou para todo cristão. Não é o pastor, porque ele está aí para isso, não é a liderança, eles estão aí para isso, não, é para todo cristão. Quando isso acontecer, se prepara, porque você vai ver o que você nunca viu, você vai viver o que você nunca viveu.